Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora que começou as contratações, meus amigos. Jogador ex-Santos e ex-Atlético Paranaense está fechando com o Sport, meus amigos. Vou trazer para vocês aqui todos os detalhes, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de eu falar sobre esse jogador, quero falar sobre outro jogador, beleza? Eu trouxe essa semana para vocês, ou foi essa semana, foi semana passada, que é muita informação. Mas eu trouxe a informação para vocês, meus amigos, que o Sport estava negociando a ida de Gustavo Coutinho para o Atlético Goianiense. Beleza? Que vocês vão lembrar, tudo mais. Só que teve o último jogo do Sport, que o Sport publicou dizendo que Gustavo Coutinho não estava lá, não tinha viajado, que eu trouxe para vocês, Gustavo Coutinho já está lá em Goiás. Mas o Sport disse que ele não tá e saiu até na escalação do Sport informando que o Gustavo Coutinho estava lesionado, tá? Aí eu disse que era mentira, tudo mais, e hoje se confirmou, tá certo? Na verdade não foi hoje, foi ontem à noite, se confirmou essa saída de Gustavo Coutinho. Ele fez toda a sua apresentação e o Sport publicou algo que foi muito bom, que eu gostei dessa publicação. Bora lá dar uma olhada. Meus amigos, o Sport escreveu o seguinte, tá? O Sport Clube do Recife informa que foi acertado o empréstimo do centroavante Gustavo Coutinho ao Atlético Clube Goianiense até o final da temporada. A negociação com a equipe goiana também contém uma opção de compra. O clube deseja sorte ao atleta no próximo desafio. Aí tem aqui abaixo nota oficial do Sport Clube do Recife, o maior do Nordeste. Mas bora lá, meus amigos, em relação a essa questão de Gustavo Coutinho. Eu trouxe também para vocês nesse mesmo dia que Gustavo Coutinho só estava sendo emprestado sem opção de compra, tá? Que foi a informação que chegou. Porém, agora o Sport oficialmente já disse que ele está indo com opção de compra. E isso é muito importante, tá certo? Porque assim, Gustavo Coutinho era emprestado e não estava dar retorno nenhum a gente. Em 2025, na verdade, ele foi não tanto emprestado assim, mas foi emprestado só uma, foi 2 vezes. Mas em 2024, o cara terminou como banco. Aí foi emprestado no ano passado para o Coritiba sem opção de compra. Aí esse ano emprestado não sem opção de compra é complicado. Então assim, a gente precisa pegar no mínimo o retorno do investimento em Gustavo Coutinho, tá certo? Ainda o Sport não divulgou qual foi o valor desse empréstimo com essa opção de compra, mas com certeza tem algumas metas que Gustavo Coutinho, batendo lá, o Atlético Goianiense vai ter que comprar o jogador. E para mim é excelente. Tem que fazer desse jeito, do jeito que fez também com o Matheus Alexandre, tá certo? Que o Remo vai ter a sua opção de compra também, se o atleta jogar bola. Então assim, a gente tem que começar a torcer para Gustavo Coutinho e também para Matheus Alexandre fazer um baita campeonato, pelo Remo, no caso de Matheus Alexandre, e Gustavo Coutinho pelo Atlético Goianiense, beleza? Mas enfim, meus amigos, Gustavo Coutinho está mesmo ao caminho do Atlético Goianiense. Já tá lá, tá nem no caminho mais, já tá lá, beleza? Mas Jackson, tranquilidade total. Que jogador é esse? Ex-Santos, ex-Atlético Paranaense, que está fechando com o Sport. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Vamos lá, meus amigos. A fonte é o GE Sport, tá? E trouxe o seguinte, amiga Camila. Madison, ex-Atlético, no caso Atlético Paranaense, e ex-Santos, acerta com o Sport. Lateral direito negociou de última hora com o Leão e assinou pré-contrato. Edson Lucas, ex-Retrô, também está contratado. Eu trouxe isso aí ontem para vocês, essa questão de Edson Lucas, tá? A outra parte fala o seguinte: o Sport tem um novo lateral direito, Madison. O jogador recebeu proposta do clube e devolveu o pré-contrato assinado para o Leão no fim da manhã desta sexta-feira. O vínculo do jogador é definitivo e válido por uma temporada. Ele desembarcará no Recife nos próximos dias. Beleza? Vou trazer os números do jogador aqui também, tá, pessoal? Mas bora lá. Bora falar em relação a Madison, tá? Vou dar a minha opinião, mas também eu quero trazer uma informação. Madison faz tempo que não joga, tá? No ano passado ele só fez 3 partidas, tá certo? A gente tem que deixar isso claro. Ele é um jogador que é bom, tá bom? É um jogador bom, tem experiência, tem 34 anos, mas tem que deixar ciente que ele fez
apenas 3 partidas no ano passado e ele fez uma cirurgia também no joelho. Ele fez essa cirurgia no joelho no ano passado, se recuperou, mas o Atlético Paranaense não usou o jogador. Só usou apenas 3 vezes. Esse ano, ainda no Atlético Paranaense, ele chegou a jogar 0 partidas, beleza? Não jogou nada esse ano. E a curiosidade que também tem nessa matéria é que Madison ia acertar com a gente no último dia da janela de transferência. Só que o Atlético Paranaense não quis desvincular ele ainda, ele estava na conversa com o Atlético Paranaense em questão de rescisão. Só que conseguiu a rescisão logo depois de fechar a janela e hoje, no último dia, fechou com o Sport. Beleza? Agora bora lá. Em relação a Madison, o que é que eu acho desse jogador? Meus amigos, é um jogador experiente. Se você dorme pensando que o Sport vai contratar um tal de Maurício Mucuri e acorda com o Madison, meu irmão, é jogador, tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Quando a gente compara um que só jogou no Londrina e outro que é jogador, apesar, assim, de ter feito essa cirurgia e não ter jogado tanto, mas é um jogador que já passou pelo Santos. Eu vou trazer aqui os números dele para vocês, tá? Pelo Atlético Paranaense. Enfim, é um jogador rodado na Série A e também na Série B. Então, não tem que falar de Madison. Para mim, uma boa contratação, tá certo? E não vem para compor elenco, que a minha preocupação, que é esse caso aí também, que saiu na matéria de Edson Lucas, e eu trouxe para vocês ontem à noite, que vem para compor elenco. Vem ser banco para Filipinho. Só se Filipinho acontecer alguma coisa extraordinária, Filipinho cair de rendimento, ele subir muito. No caso de Madison, não. No caso de Madison é o contrário. Madison já chega para ser titular, junto assim, não vai chegar para ser titular, mas vai brigar com Augusto Pussi, tá certo? Mas questão de experiência, ele tem mais do que Augusto Pussi, e lembrando, Pussi é jogador da base da gente, a gente tem que valorizar, mas a gente tem que entender que ele tá em queda, tá certo? Tá oscilando e é normal. Mas vai fazer sombra ali. A gente vai ter 2 laterais direitos bons, tá? Um para a Copa do Nordeste, outro para o Brasileiro. Enfim, isso aí vai do próximo treinador como vai querer usar os jogadores. Mas hoje eu já fico mais tranquilo em relação à nossa lateral direita, tá? O ruim era o nosso lateral direito também sem Matheus Alexandre, pelo amor de Jesus Cristo, beleza? Mas, meus amigos, bora pro número do jogador aí, só para vocês ficar ciente qual foi a passagem dele, por onde ele passou e também a entrega dele em campo, beleza? Bora lá. Meus amigos, vamos lá. O jogador Madison aí, como eu disse a vocês, tem 34 anos, tá? De baixo para cima. O jogador, meus amigos, em 2014 teve passagem pelo Bahia, que era jogador do Bahia, tá? Aí passou pelo ABC, Vasco da Gama, Grêmio, Atlético Paranaense, Santos, passou de 2020 a 2022 no Santos. E antes de voltar para o Atlético Paranaense em 2023, ele já teve essa passagem aí, quando ele foi emprestado, tá certo? Pelo Grêmio, em 2019. E você vê, meus amigos, aí, só um comentário rápido, onde a gente fala dos 3 últimos anos dele. Ele é um jogador que se doa em campo e tem as suas passes, tá? E tem suas assistências. O que você vê aí mesmo? Quando ele passou pelo Atlético Paranaense em 2019, 2 assistências, 5 gols. Isso é muito difícil o lateral direito estar fazendo gol, tá? Aí você vê ele no Santos também, 39 jogos, 5 gols e 5 assistências. Então, assim, é um jogador que se doa em campo e ele tem uma característica que ele aparece muito na área para cabecear, tá certo? Ele fez, muitos gols que ele fez com a camisa do Atlético Paranaense foi gol de escanteio. Bola cruzada na área e ele estava lá apresentando para fazer gol de cabeça, beleza? Mas bora continuar aqui. Em 2023, meus amigos, quando ele chegou, que é o último clube dele, no Atlético Paranaense, ele fez 39 jogos, 2 gols e 4 assistências. Em 2024, 42 jogos, 1 gol e 3 assistências. E em 2025, quando eu falei para vocês, do ano passado, ele teve essa lesão no joelho e fez apenas 3 jogos, não fez nenhum gol e nenhuma assistência. E esse ano ainda não entrou em campo. Então, assim, como eu disse a vocês, é um jogador que é válido, é um jogador que tem experiência, é melhor do que muitos perebas que o Sport estava atrás, como eu disse, esse Mucuri, 10 mil vezes melhor do que Matheus Alexandre, que era o nosso banco. Então, assim, é um jogador que não está atuando, a gente tem que ver como é a forma física que ele vai chegar, dá para preparar ele fisicamente, a gente não está desesperado pelo lateral direito, até porque a gente tem Pulse que está oscilando, mas está tudo bem. Mas Madison chega sim, na minha visão, para ser titular. Vamos ver como é que está a forma física do jogador e, principalmente, ele vai ter que voltar aos poucos porque faz muito tempo que ele não joga, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa contratação para nossa lateral direita. Tamo junto e até a próxima.